O sussurro gelado de uma criança partiu o silêncio da véspera de Natal. Papai, por que ela está dormindo aqui? A inocência naquelas palavras continha um segredo que estava prestes a explodir. Um mistério sobre a vida e a morte que Gabriel, o milionário e pai solteiro, não estava preparado para enfrentar naquela noite abafada de São Paulo. Ele a levou para casa na noite de Natal. As luzes cintilavam nas ruas, misturando-se com a brisa quente que soprava suavemente. São Paulo, uma metrópole de concreto, se transformava em uma miragem de alegria e esperança. As ruas estavam vivas com a agitação do feriado, famílias agasalhadas em camisetas e shorts, casais rindo sob as luzes brilhantes, crianças apontando animadamente para as vitrines decoradas. A Range Rover preta parou perto de um ponto de ônibus tranquilo, a apenas alguns quarteirões da imponente árvore de Natal do Parque Ibirapuera. Gabriel Vasconcelos saiu primeiro, alto e imponente, seu sobretudo leve roçando em sua camisa social. Ele estendeu a mão e uma menininha com cachos cor-de-sol saltou para a calçada quente. "Fique perto, meu amor", ele disse gentilmente, ajustando seu laço branco de cetim. "Nós vamos ver a grande árvore e depois vamos para casa tomar um chocolate quente gelado, certo?" "Certo, papai." Isabela sorriu, segurando sua mão com força. A cidade parecia mágica naquela noite. A véspera de Natal sempre era assim. Mas os olhos de Gabriel estavam distantes, como se o brilho das luzes nunca pudessem realmente alcançá-lo. Já fazia 2 anos que ele havia perdido sua esposa, e embora tentasse ao máximo sorrir para Isabela, o buraco em seu peito nunca se fechava completamente. Eles caminharam lentamente pelas vitrines brilhantes, Isabela tagarelando sobre o Papai Noel e como eles deveriam deixar biscoitos perto da árvore. Mas, de repente, ela parou. Sua voz se tornou um sussurro. "Papai, por que aquela senhora está dormindo ali?" Gabriel virou-se para onde Isabela apontava, o velho banco de madeira na beira do ponto de ônibus. Lá, encolhida sob a placa de rota de ônibus que tremulava, estava uma jovem. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos. Seu cabelo loiro estava bagunçado, grudado pelo calor da noite. Ela usava um suéter claro e puído que mal chegava aos cotovelos. Em seus braços trêmulos, ela segurava algo perto do peito. Gabriel deu um pequeno passo à frente, cerrando os olhos. Era um bebê. Envolto em um cobertor fino e desgastado, o bebê estava imóvel, as bochechas vermelhas do calor abafado, os pequenos dedos saindo e tremendo levemente. O coração de Gabriel se apertou. Ele, por instinto, estendeu a mão para a de Isabela para que eles continuassem andando. Eram apenas estranhos, afinal. A cidade estava cheia de histórias que você não podia consertar. Mas Isabela se afastou. "Papai", ela disse novamente, desta vez mais firmemente, com os olhos arregalados. "Ela tem um bebê. Ele é tão pequeno. Papai, ele está com calor." Gabriel olhou para sua filha. Seu rostinho era sério, a preocupação estampada em cada traço inocente. Por um momento, ele hesitou, sua testa visivelmente suada no ar abafado, a mente girando entre a lógica e a emoção. Então, algo se moveu. Sem dizer uma palavra, ele se curvou lentamente e começou a desenrolar a echarpe vermelha e macia do pescoço de Isabela. Ela não disse nada, apenas observou enquanto seu pai se aproximava da garota que dormia. Ajoelhando-se ao lado do banco, Gabriel gentilmente colocou a echarpe sobre o bebê, tomando cuidado para não assustar nenhum dos dois. O bebê se mexeu um pouco, os lábios se movendo em seu sono. Gabriel olhou para a jovem. Sua pele estava pálida, quase cinzenta ao redor das bordas dos lábios.
Seus braços apertavam a criança ainda mais, mesmo na inconsciência, como se a estivessem guardando instintivamente. Ele estendeu a mão e tocou seu ombro de leve. Senhorita, ele disse, com a voz baixa mais urgente. Senhorita, você não pode ficar aqui fora esta noite. Ela não respondeu. Gabriel se inclinou mais, a preocupação se aprofundando, sua voz falhou um pouco. Por favor, acorde. Uma rajada de vento forte passou, enviando um arrepio pela sua espinha. Ao longe, a melodia de um carro de som podia ser ouvida fracamente, tocando Noite Feliz. E, no entanto, nada naquele momento parecia feliz. Ele se virou brevemente e viu Isabela o observando, não com medo, mas com esperança, e isso foi tudo que ele precisou. Ele se virou para a jovem, ainda ajoelhado, a determinação se instalando em seus traços. Você está vindo com a gente, ele disse em voz baixa, sem ter certeza de quem estava tentando convencer, ela ou a si mesmo. Lívia acordou em um sobressalto de pânico. O calor a atingiu primeiro, pesado e sufocante. Depois veio o medo. Seus braços apertaram o embrulho em seu peito, seu bebê. Seus olhos se arregalaram. O suor escorria agora. Suas costas doíam com o banco duro. Mas o que a assustou mais foi o homem alto ajoelhado ao lado dela, o cheiro de colônia e ar da cidade grudado nele. Ele estava vestido em uma camisa social e calça de linho e estava segurando algo em seus braços, o seu bebê. Não! Ela ofegou, avançando. Devolva-o! O homem não se encolheu. Sua voz era firme e baixa. Ele está suando. Você precisa entrar. Ela tentou se levantar, suas pernas tremendo. Não preciso da sua piedade. Gabriel a examinou, jovem, com pouco mais de 20 anos. Seu cabelo loiro emaranhado, seus lábios rachados, seu suéter esticado e fino. Mas eram seus olhos que o prendiam, desafiadores, desesperados, exaustos. O bebê se mexeu fracamente. Gabriel ajustou a echarpe de sua filha, ao redor do pequeno corpo do bebê. A pele da criança estava pálida, os lábios com um tom arroxeado. Não estou oferecendo piedade, ele disse. Estou oferecendo ar-condicionado. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas, mas ela as piscou para longe. As pessoas só ajudam quando querem algo em troca. Aprendi isso da maneira mais difícil. Um vento quente soprou entre eles, o bebê soltou uma tosse fraca e sibilante, e depois outra. Gabriel se levantou, segurando o bebê com mais força. Você pode vir ou não, mas eu não vou deixá-lo aqui. Por um momento, Lívia não se moveu. Seus braços doíam por seu filho. Cada parte dela gritava para pegá-lo de volta, para correr, mas algo nos olhos do homem a deteve. Eles não eram cruéis, não eram suspeitos, eram gentis, como os de um pai. Ela deu um passo hesitante. O nome dele é Lucas. Ela sussurrou. Gabriel assentiu. Eu sou Gabriel, meu carro está por perto. Ela olhou para seus sapatos gastos, depois de volta para seu bebê, enrolado em uma echarpe que não era dele, segurado por um homem que ela não conhecia. Mas seus pés se moveram, ela o seguiu. Dentro da Range Rover, o mundo parecia surreal, fresco, silencioso demais. Lívia se encolheu no banco de trás, observando cada movimento enquanto Gabriel ajustava o cobertor de Lucas. Uma menininha espiou por cima do assento, observando-a com olhos arregalados e curiosos. Ela é tão jovem, Lívia murmurou. Ela tem 4 anos. Gabriel respondeu, pegando seu olhar no espelho. O nome dela é Isabela. Lívia assentiu. Ela é linda. Por um momento, o silêncio se instalou. Então Isabela perguntou baixinho. Qual é o nome do seu bebê? Lucas, Lívia disse.
Isabela sorriu. Ele é tão pequeno, como um bonequinho. Os olhos de Gabriel piscaram para o espelho novamente. Lívia estava olhando para a janela, mas ele viu o brilho de lágrimas que ela não deixaria cair. Lívia uma vez acreditou em contos de fadas, antes de tudo desmoronar. Ela era uma estudante de segundo ano em uma faculdade de artes, com especialização em artes plásticas. Ela amava desenhar pessoas, lugares, momentos entre eles. Seus professores elogiavam seu trabalho. Então veio o garoto, as promessas, os erros, o teste que deu positivo. Quando ela contou a ele, ele desapareceu. Quando ela contou à sua família, estrita, religiosa, inflexível, eles lhe deram um ultimato. Você trouxe vergonha para esta casa, sua mãe disse. Se você o mantiver, você sai. Ela saiu. Sem emprego, sem dinheiro, sem apoio. Apenas uma criança para a qual ela não estava pronta, e ainda assim não podia abandonar. Ela pulou de abrigo em abrigo, depois para as ruas. A comida ia para Lucas. As roupas eram enroladas ao redor dele. Cada noite era uma luta para sobreviver. A véspera de Natal era apenas mais uma noite para superar, até agora. Enquanto o carro se movia suavemente pelas ruas, Lívia quebrou o silêncio. Por que você parou? Gabriel não respondeu de imediato. Ele pensou em Isabela, naquele primeiro momento em que a segurou após o acidente. O silêncio que encheu a casa por 2 anos, o peso do luto que ele não conseguia afastar. Acho que, ele disse finalmente, alguém me disse uma vez, se você pode ajudar e não o faz, é o mesmo que ir embora. Lívia olhou para ele. Ele era o tipo que ela geralmente evitava. Poderoso, calmo, rico, mas havia algo mais. Não em seu terno, não no carro, mas em sua voz. Não era uma crença nela, mas uma crença em fazer a coisa certa. Ela olhou para Lucas, agora dormindo profundamente nos braços de um estranho, enrolado em uma echarpe de criança, respirando mais fácil. Pela primeira vez em meses, o peso em seu peito se soltou. Ela se recostou no assento, os braços ainda curvados no colo, como se estivesse segurando Lucas. Gabriel olhou para ela mais uma vez no espelho. Ele não sorriu, mas algo em seu rosto se suavizou, e pela primeira vez em 2 anos, o Natal parecia diferente. As portas do elevador se abriram para revelar o andar de cima de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo. Lívia nunca tinha visto nada parecido. Uma luz suave se derramava sobre os pisos de madeira polida. Janelas do chão ao teto mostravam uma vista deslumbrante da paisagem urbana. No canto, havia uma imponente árvore de Natal, brilhando com enfeites dourados e vermelhos. Parecia uma cena de novela. Sua respiração falhou. Gabriel saiu, carregando Lucas. Isabela saltou na frente, chamando: "Vamos! Este é o seu quarto, bebê! Lucas!" Ela desapareceu em um quarto de hóspedes, acendendo uma luz noturna suave em forma de lua. Um pequeno berço estava por perto, não usado desde que Isabela era um bebê, mas impecável. Lívia ficou na porta, com os braços cruzados com força. Ela não entrou. Gabriel notou. "Você está segura aqui?" Ele disse gentilmente. "Fique com o quarto. Descanse. Nós conversamos pela manhã." Lívia deu um pequeno aceno. Assim que ele saiu, ela se sentou na beira da cama, ainda com seu casaco. Depois de um momento, ela deitou Lucas no berço e sentou-se ao lado dele, uma mão repousando em seu peito. Foi a primeira noite em que ela não dormiu com um olho aberto. Na manhã seguinte, Lívia se levantou cedo. Ela encontrou a lavanderia por acidente e lavou o cobertor de Lucas e seu suéter, que ainda cheirava fracamente à rua.
Depois, na cozinha, ela limpou os balcões impecáveis e preparou um café da manhã simples, ovos e pão na chapa. Ela estava enxaguando a louça quando Gabriel entrou, ainda de roupão. Você se levantou cedo, ele disse surpreso. Lívia deu de ombros levemente. Sempre trabalho pelo que uso. Ele a olhou por um momento. Não havia amargura em sua voz, apenas uma dignidade tranquila. Eu faço o café, ele disse. Mais tarde naquela manhã, a senhora Dona Lúcia chegou. Ela havia trabalhado para os Vasconcelos por mais de uma década. Prática, perspicaz, leal. Ela imediatamente notou a louça extra na pia, pegadas desconhecidas e o leve cheiro de talco de bebê. Ela encontrou Gabriel em seu escritório. Senhor, ela disse calmamente, nós temos uma visita. Gabriel assentiu. O nome dela é Lívia. Ela e o bebê dela vão ficar aqui por um tempo. Dona Lúcia franziu a testa. Você não a conhece. E se ela estiver apenas atrás do seu dinheiro? Acontece, especialmente com homens como o senhor. Gabriel fechou seu livro. Ela estava dormindo em um banco com o filho. Não acho que isso seja um golpe. Dona Lúcia hesitou. Mesmo assim, a bondade deve ser medida, especialmente com a Isabela na casa. Nenhum dos dois notou Lívia parada no corredor, segurando uma toalha limpa. Ela tinha ouvido tudo. Sem uma palavra, ela voltou para o quarto de hóspedes e começou a arrumar suas coisas em silêncio. Ela vestiu Lucas com as mãos trêmulas, dobrando o cobertor, apertando-o perto dele. Vamos, bebê, ela sussurrou, antes que a gente abuse da hospitalidade. Ela abriu a porta do quarto e saiu para o corredor. Isabela veio correndo, quase a desequilibrando enquanto a abraçava pelas pernas. Por favor, não vá! Ela chorou. A mamãe disse que ajudar os outros é o melhor presente. Você e o Lucas são o nosso presente. Lívia congelou. Então vieram passos. Ela olhou para cima e viu Gabriel parado no final do corredor, as mãos nos bolsos, seu rosto ilegível. Ele tinha ouvido tudo. A dúvida de Dona Lúcia, a retirada silenciosa de Lívia, a súplica de Isabela. E naquele momento, ele estava de volta a um quarto de hospital há 2 anos, segurando a mão de sua esposa enquanto ela sussurrava. Seja gentil, Gabriel, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Ele engoliu em seco, sua voz suave. Você não está nos usando, Lívia. Você está fazendo tudo, menos isso. Ela ficou parada, os braços em volta do filho. Gabriel deu um passo à frente. Por favor, fique. Os dias após o Natal passaram suavemente, envoltos em música suave e luz de lareira, o tipo de calor que Lívia não conhecia há muito tempo. Ela passava as manhãs na sala de sol, um espaço tranquilo com janelas altas e uma vista da paisagem urbana. Gabriel já o usara como canto de leitura, mas rapidamente se tornou o estúdio de Lívia. Em um canto esquecido, ela encontrou uma caixa de materiais de arte antigos, carvão, blocos de rascunho, pincéis. Ela perguntou se poderia usá-los. Eram da minha esposa, Gabriel havia dito. Ela costumava pintar aqui. Isabela se juntava a Lívia todas as manhãs, arrastando seu cobertor e pão de mel, sentando-se ao lado dela com pedidos intermináveis. Você pode desenhar um cachorrinho? Você pode me desenhar com asas? Você pode desenhar o papai com um chapéu engraçado? Lívia ria e esboçava, suas mãos rápidas e gentis. Mas uma manhã, Isabela sentou-se em silêncio, as mãos dobradas, observando Lívia sem dizer uma palavra. Lívia não perguntou por quê. Ela apenas começou a desenhar. Naquela noite, Gabriel chegou em casa e Isabela correu para seus braços. A Lívia fez algo para você, ela disse orgulhosamente, mas você só pode ver depois do jantar. Mais tarde, na sala de sol,
Lívia estava arrumando seus esboços quando Isabela entregou a Gabriel um pedaço de papel dobrado. Ele o abriu e congelou. Era um desenho dele e de Isabela ao lado da árvore de Natal. Ele estava ajoelhado, amarrando o cadarço dela, e Isabela olhava para ele com uma pequena mão em seu ombro. Luzes quentes os cercavam, como um halo silencioso. Gabriel o encarou por um longo tempo. "Eu nem sabia que você tinha visto isso", ele murmurou. Lívia, parada perto da janela, disse suavemente: "Eu noto coisas que as pessoas se esquecem de ver." Ele olhou para ela, realmente olhou. E algo passou entre eles, silencioso, honesto, não dito. 2 noites depois, durante o café da manhã, Gabriel olhou para cima de seu café. "Tenho um gala de caridade neste fim de semana. Você iria comigo?" Lívia piscou. "Eu?" Ele deu um pequeno sorriso. "Você me salvaria de muitas conversas constrangedoras." Ela hesitou. "Eu não tenho exatamente um vestido para algo assim." "Podemos resolver isso," ele disse simplesmente. Na noite do evento, Lívia usava um vestido verde escuro, simples, elegante, seu cabelo encaracolado solto ao redor do rosto. A única joia que ela usava era um pequeno pingente de prata que Isabela havia implorado para que ela emprestasse. Eles entraram no grande salão de baile e Lívia instantaneamente sentiu todos os olhares sobre ela. Ela ficou perto da borda da sala, quieta, observando. Gabriel a apresentou a algumas pessoas. Ela sorriu educadamente, acenou com a cabeça quando necessário, mas na maioria das vezes se manteve por si mesma. Mais tarde, parada perto da mesa de sobremesas, ela segurava uma taça de vinho que não havia tocado, quando a voz de uma mulher cortou o ruído. "Bem, se não é o caso de caridade de Natal que virou acompanhante." Lívia se virou lentamente. A mulher era alta, elegante, alguém claramente do círculo de Gabriel. Seu sorriso era doce e afiado. "Eu sabia que a reconhecia", ela disse. "Você era a que estava na Avenida Paulista, certo? Dormindo em um banco com um bebê. Uma doce história de dos trapos à riqueza. Aposto que rende uma ótima publicidade." Os dedos de Lívia apertaram o copo, mas seu rosto permaneceu calmo. Ela não respondeu. Simplesmente se virou e saiu para a calçada. Gabriel a encontrou minutos depois, parada debaixo de um poste de luz, enquanto a brisa quente se movia em seu cabelo. Ela não se virou quando ele se aproximou. "Você não precisava vir atrás de mim", ela disse calmamente. "Sim, eu precisava." Ele tirou o paletó e o envolveu sobre os ombros dela. "Você não merecia isso", ele disse gentilmente. "Você nunca mais terá que se explicar para ninguém." Ela finalmente olhou para ele. Seus olhos, tão frequentemente guardados, estavam abertos, suaves. E naquele momento, Gabriel não era o homem que a havia resgatado. Ele não era um empresário ou um milionário. Ele era simplesmente alguém que realmente havia. E pela primeira vez, ela se permitiu ser vista. O sol do final da tarde lançou uma luz dourada suave sobre o Parque Ibirapuera, onde as famílias passeavam pelos caminhos sombreados e as crianças riam, atirando bolas de sabão sob as árvores. Lívia empurrava o carrinho lentamente, uma mão segurando a alça, a outra bem enrolada em seu casaco. Lucas estava agasalhado e dormindo profundamente, sua pequena touca escorregando um pouco para o lado. O suave zumbido da cidade ao seu redor parecia estranhamente pacífico, até que ela ouviu uma voz familiar. Uma voz que ela não ouvia desde o dia em que saiu de casa. "Lívia!" Seu corpo gelou antes que ela se virasse. Lá, parada um pouco fora do caminho perto de um banco, estava sua mãe. A mesma postura impecável,
o mesmo casaco feito sob medida, os mesmos olhos, afiados e ilegíveis. A respiração de Lívia ficou presa em sua garganta. Sua mãe deu uma olhada em Lucas no carrinho e depois de volta para Lívia com julgamento mal disfarçado. Você não deveria estar aqui, sua mãe disse categoricamente. Não em público, não assim. Lívia não disse nada, sua mandíbula se apertando. Você escolheu a vergonha, sua mãe continuou, a voz como gelo. Então não espere amor. Então, sem mais uma palavra, a mulher se virou e foi embora, seus saltos estalando contra o pavimento, desaparecendo na multidão. Lívia ficou congelada, não chocada, não surpresa, apenas vazia. Naquela noite, a cobertura estava silenciosa, exceto pelo suave estalar da lareira elétrica. Lívia havia falado pouco desde que voltou. Ela alimentou Lucas, deu-lhe banho, o colocou na cama. Agora ela estava sentada em silêncio no canto da sala de estar, perdida em pensamentos. Gabriel estava lá em cima terminando uma ligação, mas Isabela ainda estava acordada, brincando com lápis de cor e papel perto da árvore. Depois de alguns minutos, Lívia ouviu sua voz. Olha, Lívia, Isabela disse orgulhosamente, é a sua casa. Lívia olhou. Nas pequenas mãos de Isabela havia um desenho que ela havia pegado do caderno de esboços de Lívia, uma pintura em aquarela que Lívia havia feito dias antes, mas nunca mostrou a ninguém. Nela havia uma pequena e aconchegante casa. Uma luz quente brilhava das janelas. Em frente à casa estavam 4 figuras: Lívia, Gabriel, Isabela e o bebê Lucas, todos de mãos dadas debaixo de uma alta árvore de Natal com luzes douradas. Isabela apontou para cada figura por sua vez. Essa sou eu, esse é o bebê Lucas, esse é o papai e essa é você. Ela sorriu para Lívia, completamente certa. Esta é a nossa família agora, certo? Lívia não falou. Sua garganta ardia. Seu peito doía de uma forma que não tinha nada a ver com dor, pelo menos não o tipo a que ela estava acostumada. Ela atravessou a sala lentamente e se ajoelhou ao lado de Isabela, puxando-a e ao desenho para seus braços. Ela segurou Isabela com força, sua mão tremendo enquanto ela roçava um beijo na testa da criança. Então, ela estendeu a mão e pegou o cobertor de Lucas do carrinho por perto, abraçando as 2 crianças perto, seu coração transbordando. E pela primeira vez, ela chorou. Não de rejeição, não de solidão, mas porque naquele quarto silencioso, cheio de calor e luz de lareira, ela finalmente se sentiu como se pertencesse a algo. Ela não estava mais sozinha. Alguns momentos depois, Gabriel entrou no quarto. Ele parou quando a viu no chão, segurando as 2 crianças, seus ombros tremendo em silêncio. A pintura estava ao lado dela e a luz da lareira cintilava contra as lágrimas em suas bochechas. Ele se aproximou lentamente, se agachou e pousou a mão suavemente sobre a dela. Você carregou o mundo nos ombros, ele disse suavemente. Deixe alguém carregá-la agora. Lívia olhou para ele, os olhos vermelhos, as bochechas molhadas, mas sorrindo pela primeira vez através da dor. E naquele único momento, algo mudou entre eles. Não piedade, não resgate, mas o reconhecimento de 2 pessoas que conheceram a perda, que aprenderam a viver com ela e que pela primeira vez em muito tempo não precisavam fazer isso sozinhas. A tempestade de verão chegou rápido naquela noite. A chuva torrencial rodopiava do lado de fora das janelas da cobertura, cobrindo a cidade em um silêncio úmido. Dentro,
A lareira elétrica cintilava calorosamente, mas a paz não durou. Começou com um suave gemido. Lívia correu para o berçário, onde Lucas estava inquieto, seus bracinhos se contorcendo sob o cobertor. Suas bochechas estavam coradas de um vermelho profundo e alarmante, e o suor se agarrava à sua linha do cabelo. Quando ela tocou sua testa, seu coração afundou. Ele estava em brasa. Lucas, ela sussurrou, levantando-o em seus braços. Seu corpo estava quente, quente demais. Seus olhos se moveram, mas não se abriram. Lucas, bebê, olhe para mim. O pânico se instalou. Ela pegou o termômetro, atrapalhou-se para colocá-lo no lugar. 40. Ela ofegou, pressionando-o mais perto de seu peito. Gabriel! Ela gritou, sua voz rachando. Ele apareceu em segundos, ainda abotoando o punho de sua camisa social. Ele estava se preparando para uma videochamada à meia-noite, algo de alto risco com investidores em Tóquio, mas o olhar no rosto de Lívia o parou instantaneamente. Ele está em brasa, ela disse, sua voz tremendo. Ele não vai acordar. Gabriel, eu não sei o que fazer. Gabriel deu uma olhada no corpo mole de Lucas e não fez mais nenhuma pergunta. 10 minutos depois, a Range Rover rasgava as ruas molhadas de São Paulo, os pneus rangendo sobre o asfalto encharcado. Os nós dos dedos de Gabriel estavam brancos contra o volante. Lívia sentou-se no banco de trás, embalando Lucas, sussurrando seu nome repetidamente, como se o som de sua voz pudesse ancorá-lo a este mundo. Por favor, bebê, por favor, fique comigo. Isabela havia ficado para trás com Dona Lúcia. Gabriel nem se incomodou em explicar a reunião cancelada. Ele simplesmente jogou o telefone de lado e disse: diga a eles que eu não vou. Minha família precisa de mim. A sala de espera do hospital era fria e clara demais. A recepcionista falava em sussurros. Uma enfermeira pegou Lucas dos braços de Lívia, enquanto outra os guiava para um quarto com cortinas. Lívia a seguiu, atordoada, até que seus joelhos cederam na cadeira mais próxima. Gabriel permaneceu em pé, observando através do painel de vidro na porta, enquanto a equipe pediátrica pairava sobre o pequeno berço. E então ele ouviu uma respiração suave ao lado dele. Lívia havia adormecido, a cabeça inclinada para o lado, olheiras escuras sob os olhos. A exaustão finalmente a venceu. Gabriel se virou. Ele pegou seu casaco e o colocou gentilmente sobre os ombros dela. Então, com o toque mais suave, ele empurrou uma mecha de cabelo para trás de sua orelha. Ela se mexeu, mas não acordou. Ele se ajoelhou ao lado dela. Você está segura agora, ele sussurrou. E ele também. Ele se virou para a janela, olhando para o pequeno garoto agora envolto em cobertores médicos, uma máscara de oxigênio gentilmente colocada sobre seu nariz. Gabriel entrou no quarto, puxou um banco e sentou-se ao lado do berço. As máquinas apitavam constantemente. Lucas parecia ainda menor agora, sua mão mal do tamanho do polegar de Gabriel. Gabriel estendeu a mão e pegou a mão do bebê na sua. Ela se encaixou perfeitamente. Ele ficou assim por um longo tempo. Ele não falava, não se movia. Ele apenas ficou segurando como se, pela sua simples presença, ele pudesse ancorar Lucas de volta à saúde. Nenhuma vez ele pensou sobre a reunião que ele havia perdido. Nenhuma vez ele se arrependeu. Porque naquele momento não importava se Lucas era seu de sangue. O que importava era que ele era seu por escolha. Horas se passaram. A chuva do lado de fora continuou a cair em silêncio. Lívia acordou, os olhos tremendo abertos para as luzes estéreis acima dela. Ela olhou em volta atordoada e então os avistou. Gabriel,
agora adormecido, sentado na cadeira de plástico dura ao lado da cama de Lucas, sua cabeça apoiada na parede, um braço ainda estendido protetoramente sobre o berço. Ela cobriu a boca com uma das mãos, as lágrimas vindo rápidas e silenciosas, não porque estava com medo, mas porque, pela primeira vez desde que Lucas nasceu, alguém havia ficado. Os dias depois que a febre de Lucas baixou, sentiram-se como um despertar de um longo e sombrio sonho. Ele estava de volta ao seu eu tagarela e sorridente, e Lívia mal o deixava sair de seus braços. O alívio lentamente substituiu o medo. A internação no hospital a havia abalado, mas algo mais profundo havia ficado com ela. Gabriel tinha ficado sem questionar ou hesitar. Esse tipo de lealdade era algo que ela nunca tinha conhecido. Em uma manhã fresca, enquanto a chuva do lado de fora parava, Lívia estava na cozinha fazendo café. Sua voz estava calma, mas segura. Eu deveria começar a procurar trabalho. Gabriel olhou para cima. Você não precisa se apressar. Eu quero, ela respondeu. Eu preciso me sustentar. Ele assentiu, reconhecendo algo em seu tom, uma força tranquila. Lívia não sobreviveu dependendo. Ela sobreviveu se mantendo em pé. Ele não insistiu mais, mas algo em sua mente já havia mudado. 2 semanas depois, ele a levou para uma pequena galeria de arte aninhada entre lojas nos jardins. A placa acima da porta dizia Lívia Galeria, Estúdio de Arte. Ela ficou olhando. Lívia? Ela perguntou suavemente. É só entrar, ele disse com um pequeno sorriso. Lá dentro, luzes douradas banhavam as paredes. Música de jazz tocava baixo e cada peça de arte pendurada lá dentro era dela. Esboços, aquarelas, estudos da cidade e das pessoas. E lá, sob um holofote, estava a pintura de Gabriel amarrando o cadarço de Isabela debaixo da árvore de Natal. Eu não entendo, Lívia sussurrou. Eu me lembrei de algo que você disse, Gabriel respondeu. Que você não queria apenas pintar. Você queria compartilhar o que vê. Então eu comprei este lugar. É seu! Sua voz tremia. Gabriel, eu não posso aceitar isso. Você já aceitou, ele disse gentilmente. Cada vez que você pegou um lápis, cada vez que você viu o que os outros perderam. As pessoas começaram a chegar. Amigos, moradores locais, apoiadores. Taças de espumante tilintavam. Lívia ficou perto do canto, sobrecarregada, seu coração acelerado. Então Gabriel se adiantou para falar com a multidão. A multidão silenciou. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, ele começou. Não é todo dia que temos a chance de testemunhar algo tão raro como isso, não apenas talento, mas um verdadeiro coração. Ele se virou para Lívia. Esta é Lívia, a artista, a mãe e a mulher que me lembrou o que o amor realmente é. O silêncio que se seguiu foi completo. Lívia ficou imóvel, as lágrimas brotando. Ela nunca tinha sido vista dessa maneira, não como alguém para consertar, não como um caso de caridade, mas como alguém digna. Lentamente, o aplauso se espalhou pela sala, ficando mais alto. Lívia sentiu algo subir dentro dela, se soltar de anos de ser invisível. Lágrimas escorreram por suas bochechas, não de dor, não de vergonha, mas de reconhecimento e pertencimento. Mais tarde naquela noite, muito depois que os convidados haviam ido embora, Lívia estava sozinha na galeria, olhando para sua pintura. Gabriel se aproximou silenciosamente dela. Eu quis dizer cada palavra, ele disse. Ela se virou para ele com o coração cheio. Ele se aproximou. Você deu, mesmo quando não tinha nada.
Você fez um lar para o seu filho. Você me lembrou o que significa sentir. Isso não é algo que as pessoas simplesmente fazem. Sua voz era mal um sussurro. Por que eu? Ele sorriu, caloroso e firme. Porque você nunca pediu para ser vista, mas me deixou vê-la de qualquer forma. E desta vez, quando ela se inclinou para ele, não foi com medo. Foi com amor, foi com confiança. Era o lar. O sol de fim de tarde caía sobre o jardim, tingindo as plantas em um suave brilho dourado. Era dia de Natal, exatamente um ano desde aquela noite no ponto de ônibus, e tudo havia mudado. O quintal da casa Vasconcelos havia sido transformado em um paraíso de verão. Luzes cintilantes enfeitavam a cerca de madeira, e um ventilador refrescava a varanda. Uma longa mesa foi montada com materiais de arte, pincéis, paletas, tintas e papel grosso. Isabela havia insistido que neste Natal, em vez de presentes, todos pintariam memórias. Então, era isso que eles estavam fazendo. Gabriel sentou-se ao lado de Lívia no banco, com uma bebida gelada em suas mãos. Lucas, agora com pouco mais de 1 ano, estava aninhado entre eles, rindo enquanto ele borrava tinta azul em seus pequenos dedos. Isabela estava na mesa, a língua ligeiramente para fora, enquanto se concentrava em desenhar uma casa com 4 bonecos de palito debaixo de uma árvore de Natal. Um mais alto, um com cachos, um com um rabo de cavalo e um muito pequeno com um grande sorriso. Lívia olhou para o trabalho dela, uma risada suave escapando de seus lábios. Você está ficando muito boa, sabia? Aprendi com a melhor, Isabela disse orgulhosamente, sem sequer olhar para cima. Lívia sorriu, suas bochechas coradas de rosa no ar quente, seu cabelo dourado capturando os últimos raios do sol da tarde. A luz dançava ao redor dela, fazendo-a parecer algo saído das mesmas histórias que ela costumava apenas sonhar. Gabriel se virou para olhá-la, e por um momento ele se esqueceu de todo o resto. As reuniões de negócios, as perdas, os anos de solidão. Tudo o que ele podia ver era isso. Lívia, radiante de alegria. Lucas, seguro e aquecido em seus braços. Isabela, rindo sob o céu. O tipo de paz que não vem da perfeição, mas da cura. Então a voz de Isabela quebrou o silêncio. Papai. Gabriel olhou para cima. Nós somos uma família agora? A pergunta ficou no ar por um momento, suave, simples, mas ecoando muito mais do que parecia. Ele olhou para Lívia, para Lucas, para a menininha que havia feito aquela pergunta uma vez antes, há muito tempo, apontando para uma estranha em um banco, e sem saber, mudando todas as suas vidas. Ele os puxou todos para mais perto, Lívia contra seu lado, Lucas aninhado em seu peito, Isabela envolvendo seus braços em volta deles. Ele sorriu, a voz firme e cheia. Para sempre, meu amor, para sempre. Enquanto o sol se punha, lançando luz dourada sobre o quintal, os 4 ficaram perto, pincéis na mão, corações em sincronia. Já houve 4 pedaços quebrados, espalhados em diferentes lugares pela cidade. Um homem em luto, uma jovem perdida, uma criança sem mãe e um bebê nascido na incerteza. Mas de alguma forma, por graça ou destino, ou algo no meio, esses pedaços se encontraram, e agora eles se encaixavam perfeitamente. Juntos, eles pintavam um quadro de lar. Às vezes, os momentos mais inesperados nos levam às pessoas que deveriam mudar nossas vidas. Gabriel, Lívia, Isabela e o pequeno Lucas não eram perfeitos, mas juntos eles encontraram algo muito mais poderoso do que a perfeição: pertencimento, amor e cura. Se esta história tocou seu coração, qual foi o momento que mais te emocionou? E por quê? Conte-nos nos comentários.
Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Soul Stirring Stories para mais histórias que tocam a alma. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar espalhando histórias de esperança e humanidade.